Olá, pessoal. Muito bom estar aqui, viu? Uma grande alegria. Eu sempre começo dizendo assim, a pessoa tem a formação acadêmica, tem isso, tem aquilo, aí você vai para as Escrituras e aí você vai ver o que, pelas Escrituras, Deus está procurando o quê? Um filósofo. Ele procura o quê? A cabeça de um filósofo. Ele procura o quê? O coração de uma criança, como de uma criança, né? Então é muito importante notar isso. O comprometimento real com o Evangelho não é um comprometimento intelectual, é um comprometimento espiritual. No momento que você verdadeiramente chega e diz assim, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. No momento que você chega e diz assim, a liderança da minha vida não pertence a mim, mas pertence a Cristo. No momento que você diz isso, é que você pode verdadeiramente se dizer cristão. Cristianismo é, portanto, um comprometimento espiritual. É uma mudança de vida, é morrer para esse mundo. O que nós vamos falar aqui é basicamente um trabalho que fazemos, que é muito parecido com o trabalho de lixeiro. É o trabalho que o Ministério Defesa da Fé tem por vocação ser um lixeiro, porque o que ele faz é tentar limpar os obstáculos intelectuais que separam o homem do Evangelho. O poder de conversão não é da inteligência, mas sim do Espírito de Deus. Só Deus, verdadeiramente, por meio do seu Espírito, é capaz de convencer o homem. Agora, a grande função do estudo intelectual, do estudo da apologética, é fazer com que a pessoa seja capaz de se abrir para esse Evangelho. As estatísticas mostram que nós, cristãos, temos um problema, e as igrejas têm de lidar com esse problema. De cada 4 jovens cristãos, 3 abandonam o cristianismo quando entram na universidade. 75 a 80% dos jovens cristãos são fortemente atacados em sua fé quando ingressam na universidade e, eu digo até mesmo nos últimos anos do ensino médio. Esse é um problema, que a igreja tem que saber lidar com esse problema. Então é uma alegria muito grande que eu tenho, em todos os lugares que eu vou, que tem pastores, como o pastor Darren e outros, que entendem e agem positivamente para enfrentar essa situação, para dizer, para mostrar para os jovens, ser crente não é sinônimo de ignorância. E é isso que tem sido passado nas universidades. Nós vemos jovens sofrendo. Olha, eu não posso dizer para vocês a quantidade de e-mails que nós recebemos lá no ministério de pessoas dizendo assim, o meu filho está dizendo, meu filho criou-se, nasceu no Evangelho, entrou na universidade e está dizendo agora que é ateu. É muito grande, pessoal, o número de e-mails que recebemos de todos os lugares com isso, e muitos desses e-mails, por incrível que pareça, são de pastores, filhos de pastores, inclusive. Então nós temos que fazer algo, nós temos que mostrar que o cristianismo é defensável racionalmente também. Nós temos que mostrar que a pessoa tem argumentos para sustentar o cristianismo nesses ambientes. Porque o mundo hoje é diferente. Se você olhar uma criança, você pega uma criança bem pequena, ela tem acesso à informação que nós não tínhamos. Então é importante hoje você treinar a criança a saber o porquê ela deve crer. Olhe, eu vejo isso assim todo dia, porque a gente trabalha com isso. A frase, você deve crer nisso, parando por aí, não mais funciona. Se você não mostrar o porquê da crença, o porquê que o cristianismo é a visão de mundo verdadeira, o porquê que ela é a mais razoável que existe, se você não mostrar para ele que se ele investigar, estudar, ele vai chegar ao cristianismo e não se afastar dele, se você não disser para o jovem que ele não precisa ter medo do conhecimento, que ele não precisa ter medo da universidade,
que ele deve se formar intelectualmente, porque isso, se feito adequadamente, se ele se aprofundar o máximo que ele puder, isso o levará ao cristianismo, você pode perder esse jovem. Você estará correndo um alto risco de perder esse jovem. E o que vale? A nossa vida todinha, quando a família não é? Nós temos que ter muito cuidado com isso. É um problema real, pessoal. É um problema que existe. É um problema que quebra o nosso coração. A gente fica assim, fica tão triste quando a gente vê uns jovens tão talentosos, inteligentes, mas porque foram ensinados a não pensar, quando entram num ambiente que encontra pessoas que pensam, ele quer se associar a elas. Deus quer o nosso coração, mas ele não pede que a gente deixe o cérebro do lado de fora da porta. Ele não pede. Nós devemos amar a Deus com nossa alma, nosso coração, devemos amar a Deus com a nossa essência, mas também com o nosso entendimento. E isso é o que deve ser feito, e isso é o que vai fazer com que igrejas que conhecem o Espírito de Deus, como é o caso desta aqui e outras tantas, quando elas se associam ao lado natural do cristianismo, você imagina o poder revolucionador que isso é. O nosso pastor, da minha esposa, que é o pastor Reagan, que vocês conhecem, ele tem uma frase que é famosa lá, que diz assim, o natural, né, e o sobrenatural, quando se juntam, formam uma força explosiva para o reino de Deus. De fato é isso. O natural também é importante, quando junto ao sobrenatural, para que nós possamos ter uma vida cristã plena, segura. Outro problema sério que eu vejo, os estudantes cristãos, quando não abandonam o cristianismo, eles chegam para a gente com a autoestima lá embaixo, com vergonha de serem cristãos. Estão na universidade quase que um 007. Sabe como? Não é? 007. Às vezes eu faço uma palestra, alguma coisa, numa aula, não sei o que termina tudo, aí vem um assim bem... Parece que vai falar um segredo. Professor, eu sou cristão. Meu querido, nós não temos perseguição aqui no Brasil. Você pode... Não é? Eu parece que estou assim falando no Emirados Árabes, né? Um país assim, porque eu sou cristão, eu sou cristão. É assim. Por quê? Porque acham que, quando não abandonam o cristianismo, acham que para se manterem como cristãos, ele tem que se esconder, porque senão ele é fortemente atacado. Culpa de muitas igrejas. A realidade é essa. Vai culpar quem? Culpa de muitas igrejas que ainda não se abriram para isso, diferentemente desta daqui, para treinar o jovem a suportar os desafios céticos que ele enfrenta na universidade. Os cursos de teologia por aí estão cheios de ateus. Cheios de ateus. As igrejas por aí estão cheias de hipócritas. Tá certo? Isso aqui não é uma solução de conversão de ninguém. Isso aqui apologética é um trabalho importantíssimo nos dias de hoje de limpar o caminho que separa o homem do evangelho, principalmente os jovens, num ambiente intelectualmente favorecido. Isso é apologética. Limpar o caminho, aí o homem se expõe ao evangelho e o poder de Deus age. Tem muita gente que diz assim, a minha fé não precisa disso. É uma fé simples. Eu creio em Deus, não sei o quê. Aí eu digo assim, queria eu que todos fossem assim. Bom que todos fossem assim, que não precisassem de uma estruturação intelectual bastante elaborada para fazer com que a pessoa se renda ao Evangelho. Mas o fato do qual nós não podemos nos afastar, o fato que temos de aceitar, é que a realidade não é esta. Vocês podem ver que os jovens estão se afastando. Grande porcentagem dos jovens estão se afastando. E a razão disso é que eles têm um curso de ateísmo na universidade. Aí algumas igrejas, como é que solucionam isso? Diz para o jovem, não vá para a universidade. Não estude. O estudo vai lhe afastar de Deus. Você acha que isso resolve? Você acha que isso é correto?
Você acha que é isso que é a resposta bíblica? Resposta bíblica é qual? Vá para o pior lugar que você encontrar e lá faça a diferença. Essa é a resposta bíblica. Agora vá preparado para tal. Você tem que ir para influenciar, não para ser influenciado. Você sabe aquela história do homem que estava num aquário? Como é o negócio da mente superior, domina a mente inferior? Você sabe dessa história? Hein? Era... Como é o... Sim, o do peixe, mas antes tem um negócio, né? O caba chegava assim, estava num aquário, o cara estava no aquário, o cara fazia assim, né? Aí o peixe, dentro do aquário, sabe? Aí ele fazia assim. Aí o peixe, para o outro lado, entendeu? Aí chegou uma pessoa e disse, mas rapaz, que coisa incrível. Como é que você consegue isso? Aí o rapaz explicou, é o seguinte, olha, mente superior domina a mente inferior, a mente do peixe, né? Aí o cara disse, eu vou tentar. Aí tá bom, pode ficar tentando aí. E foi embora, né? Aí quando volta, depois do tempo, quando volta, tá o cara em frente do aquário assim, ó. Se você vai para o campo evangelístico, se você vai para o campo evangelístico e você não é preparado, aí é o problema, né? Você tem que se preparar. Igual aquele nosso colega lá, o Stephen, que ele trabalhava no... Ele chegou para mim, eu disse assim, Licurgo, rapaz, eu preciso de umas aulas aí de evangelismo de muçulmano. Porque eu vou trabalhar como manobrista no aeroporto, parece, não era no aeroporto? Manobrista no aeroporto e meus colegas lá são todos muçulmanos. Aí eu falei para ele, né, como é que fazia tal, tal. Aí deu assim, umas 2 semanas ele chegou. Ele disse, e aí, cara, como é que tá lá? Eu disse, rapaz, eu saí do emprego. Aí eu disse, por quê? Ele disse, eu estava quase me convertendo. Então, você tem que ir, agora você tem que se preparar. Você tem que se preparar. Deus quer usar você, lhe deu inteligência, lhe deu capacidade, lhe deu o poder do Espírito de Deus, inclusive para lhe motivar na preparação, para que você vá e faça a diferença. Então nós temos que criar, não uma outra coisa, senão um movimento. Tem de ser um movimento de treinamento, de preparação, para que a gente possa, com respeito, com moderação, com equilíbrio, com amor, influenciar as pessoas e fazer com que elas conheçam Jesus Cristo. Isso é, então, quer dizer, um negócio desse como Unicultura, como a Igreja Verbo da Vida, como outras igrejas, essas pessoas estão juntos de outras pessoas para fazerem, para formarem esse movimento para salvarem os jovens. Então, isso é uma coisa. Outro problema que alguma resistência que a gente enfrenta às vezes nas igrejas, as pessoas dizem assim, mas espera aí, isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Você deve chegar, falar que a Bíblia é a verdade, você tem de aceitar não sei o quê, não sei o quê. Você tem que falar isso que é bíblico. Aí eu sempre gosto de explicar que fazer essa defesa com equilíbrio é bíblico sim. Inclusive, me parece ser, do ponto de vista bíblico, um mandamento para todos os cristãos. Eu acho até... Onde é que está isso na Bíblia? Na famosa passagem de Pedro. Você vai lá para 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15. Quem tiver suas escrituras podem abrir. Essa escritura, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, ela tem 3 partes que falam bem disso aí. 3 partes. Primeiro, é interessante, viu? Olhe só como as escrituras são impressionantes. Porque essa primeira parte desse verso começa assim. Você deve santificar o Senhor no seu coração. Quer dizer o quê? Está deixando bastante claro, né? Que o comprometimento é um comprometimento realmente de coração. Essa primeira parte aí fala do mensageiro. Quando você faz assim apologética, você tem que
ser um cristão mesmo, cristão verdadeiro. Não basta apenas ter um conhecimento intelectual do assunto, não. Você tem que ser cristão. E é tão importante isso, é tão importante você ter a capacidade de ouvir do Espírito de Deus habitar em você, quando você lida com assuntos como esse, porque você pode distinguir, às vezes, a natureza da pergunta das pessoas pelo Espírito de Deus. Você entende, às vezes, quando a pessoa vem lhe fazer uma pergunta e a motivação dela não é uma motivação intelectual, é uma dor que ela está sofrendo. Você entende que, às vezes, a abordagem que você tem que fazer não é uma abordagem intelectual, é uma abordagem pastoral. Às vezes a pessoa chega para você e diz assim, olha, eu acho que Deus é mau. Por quê? Não, porque meu filho morreu, uma tia minha está sofrendo de câncer, uma pessoa tão boa, isso, aquilo, outro. Às vezes, quando a pessoa vem assim, se você não tiver o discernimento espiritual, você vai dizer, não, peraí, a filosofia diz que, não sei o quê, não sei o quê. Não é isso que ela está buscando. Está buscando, às vezes, um acompanhamento pastoral. Está buscando ser amada, ser acompanhada. Então tem que ter esse discernimento. Então, é por isso que as Escrituras são tão fantásticas que elas dizem assim, né? Primeiro você deve santificar o Senhor em o seu coração. Então, aqueles jovens ou pessoas que querem se envolver nesta defesa da fé, têm de fazer antes, cuidando da sua vida espiritual. Isso é muito importante, pessoal. Isso é central. O cuidado da vida espiritual, o verdadeiro cristão, você ser uma pessoa, conforme eu disse, que você diz assim, aquele negócio de Paulo, né? Paulo chega e diz, morrer, para mim, é lucro, né? Viver é Cristo. Isso é essencial, você ter uma vida. Paulo, inclusive, que foi um filósofo treinado. Paulo era um grande intelectual, um dos maiores intelectuais. E, curiosamente, a conversão de Paulo é uma das menos intelectuais que eu já vi. Não é uma coisa... Você pega... Eu fico assim... Não, eu digo, peraí, se eu pudesse editar a Bíblia, eu ia editar nessa parte para fazer mais sentido. Porque... Porque você olha... Você pega o maior intelectual da Bíblia, que é Paulo, a conversão dele como é. Até nisso as Escrituras são cuidadosas, para que ninguém se vanglorie do seu próprio saber. Até isso. Até nisso. Você vê até Paulo, quem era Paulo? Ele chega ali e a conversão dele é naquela estrada, uma experiência absolutamente espiritual, uma experiência sobrenatural. Até isso. Você vê como são as coisas, né? Então, a primeira parte desse verso, voltando, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, é santifique o Senhor em seu coração. A segunda parte, rapaz, olha, tem um buraco aí, é? Eu já não vejo direito, o negócio tudo transparente. Então, a primeira parte é santifique o Senhor em seu coração. Aí, a segunda parte, a primeira parte fala do mensageiro. A segunda parte fala da mensagem. Diz assim, né? Diz aí na sua Bíblia assim, mais ou menos assim, né? E esteja pronto para apresentar a todo aquele que lhe pedir as razões da sua fé. Isso aí é o mandamento apologético escritural. O mandamento apologético da Bíblia encontra guarida, encontra residência na 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, mais especificamente na sua parte central, quando fala da mensagem. Você deve estar pronto para apresentar as razões da sua fé, o porquê você crê, por que você tem essa esperança. Por que nós temos a esperança que temos? A nossa escolha, qual é o fundamento intelectual, racional que nós temos para sermos quem somos? Cristãos. Não estou dizendo, nem perto de mim, que a razão vai levar até onde a fé leva.
De forma alguma. A fé leva a lugares muito mais distantes. Muito mais distantes. Mas isso não quer dizer que ela é contrária à razão. Você tem que ser capaz para dizer e apresentar o porquê você crê. Quais são os motivos que você crê. Você veja que o cristianismo é uma visão de mundo, uma religião, se me permite, no sentido mais bonito da palavra, tão bonita, tão fantástica, que ela diz assim, não tenha medo, investigue quais são as razões dessa esperança, quais são as razões da sua fé. Não é para você ter medo, é para você saber que essa visão de mundo é verdade e a gente não teme o conhecimento. Aí, esse próprio verso, na última parte, algumas traduções passam para 1 de Pedro 3,16. A primeira parte fala do mensageiro, a segunda da mensagem. Essa terceira parte fala da forma como a mensagem deve ser proferida. Aí as Escrituras dizem assim, mas faça isso com respeito, faça isso com moderação, faça isso com equilíbrio, faça isso com amor. O que está dizendo isso aí as Escrituras? Está dizendo que quando a gente for dizer o porquê a gente é cristão, a gente tem que fazer de maneira respeitosa. Em outras palavras, a gente tem de saber que o nosso objetivo aqui não é ganhar um argumento, mas ganhar a vida da outra pessoa. Isso é central também, que o conhecimento apologético da fé, do porquê nós cremos, se ele serve para que você saia por aí feito um atirador, humilhando as outras pessoas, você não está agindo biblicamente. Você está agindo, aliás, contra a Bíblia. Conhecimento apologético é para você dizer que a fé que você tem é uma fé defensável racionalmente. É para você dizer que aquela fé que você tem não tem medo do saber, do conhecimento da ciência. Já se dizia, meus queridos, que todos nós temos na nossa vida de caminhar uma grande caminhada, a caminhada mais difícil, todos nós temos que fazer. E essa caminhada assim, não é mais do que 2 ou 3 palmos. É a caminhada do espaço que separa o cérebro do coração. Apologética é você fazer com que algumas pessoas saiam do cérebro e consigam atingir o coração. É entender que, pela força, ela não fará isso, porque o Espírito de Deus convence, não força. O cristianismo é um sistema religioso cuja adesão é pelo convencimento, não pela força. Não existe nem neto de Deus, não é verdade? Já ouviu falar neto de Deus? Fulano, você é o quê? Eu sou neto de Deus. Por quê? Não, porque papai é filho de Deus. Existe isso? Não existe, né? Porque não tem, né? Então, nem o pai pode forçar o filho. Não existe. Existe filho de Deus, porque até o meu filho ele tem que criar um relacionamento de paternidade com o pai, com Deus. Por quê? Porque só o convencimento real é que tornará a pessoa verdadeiramente cristã. Então, vocês estão entendendo mais ou menos como é o esquema? É isso. Só para que vocês saibam esse nome apologética, quando eu falo esse negócio lá nos Estados Unidos, tem um problema. Porque em inglês tem um termo apologética, é apologetics, e pedir desculpa assim, apologizing. Aí o povo pensa que apologética é você ensinar os outros a pedir desculpa. Eu digo, não é isso assim, não. Vamos estudar apologética, a gente vai aprender a pedir desculpa por ser cristão, é? Perdoe por ser cristão. Não é isso não. De onde vem o termo apologética? De onde vem o termo apologética? Esse mesmo verso aí que vocês leram, certo? Quando diz assim, apresentar as razões, oferecer as razões, esse termo aí que é escrito em grego é apologia. Apologia. Daí que vem o nome apologética. Apologética é, portanto, uma transliteração
do nome grego. Não é uma tradução, não é? Tradução, ele usa, é uma transliteração. Ele pega aquele termo em grego e adapta a outra língua. Então, uma transliteração do nome grego, apologia. É por isso que nós chamamos apologética. E quer dizer o quê? Apresentar a defesa, apresentar as razões. Inclusive, viu? Tem o doutor aqui, advogado aqui, vou falar. Inclusive, apologia é um termo jurídico. É usado em tribunais. Na Grécia, quando alguém entra com uma petição contra você, entra na justiça contra você, você tem que responder, né? Você tem que responder aquilo ali. Aí, a peça que você usa para responder aquela petição que entraram contra você se chama apologia. Existem, pessoal, dois tipos principais de apologética. Dois tipos principais, que a gente pode dizer assim. Existe a apologética evangelística, que é o que foi feito ontem e antes de ontem em universidades, que você mostra as razões da fé para que as pessoas se convençam da veracidade do cristianismo. E existe uma apologética que eu chamo assim devocional, que é essa que estamos fazendo aqui, conversando com cristãos para que eles se fortaleçam na fé, para que quando os ventos da incredulidade baterem às suas portas, eles estejam seguros de que o cristianismo é sustentável, não só do ponto de vista espiritual, mas também do ponto de vista da razão. Então, uma apologética devocional. E os maiores problemas que nós enfrentamos, alguma dúvida até então? Se tiver dúvida, pode perguntar, viu? Pode perguntar. Então, os maiores problemas que nós enfrentamos hoje é em relação a esse mundo, não é? Esse mundo aí é um mundo que está cheio de visões que estão competindo entre si. Visões das mais diferentes. Tem gente que é cristão, tem gente que é ateu, tem gente que é agnóstico, tem gente que é muçulmano, e fica aquele conjunto de visões de mundo. E, às vezes, os alunos não sabem se comportar nesse ambiente tão plural e ficam com vergonha de dizerem que são cristãos, achando que, para serem tolerantes, eles têm que entender que qualquer visão do mundo é verdadeira. Aqui eu vou dizer uma coisa muito importante. O que é tolerância? O que é tolerância? Eu acho que a gente deve ser tolerante, entendeu? Temos de ser tolerantes. Mas o que é tolerância? Tolerância não é achar que duas coisas incompatíveis entre si podem ser verdadeiras. Se você tem aqui uma visão de mundo e aqui você tem outra visão de mundo, se elas são incompatíveis entre si, elas duas não podem ser verdadeiras. Podem até ser ambas falsas, mas ambas verdadeiras não podem. Ou as duas são falsas, ou uma é verdadeira e outra é falsa. Tolerância não é achar que qualquer visão de mundo pode ser igualmente verdadeira, não. Isso é falta de lógica. A tolerância não é achar, por exemplo, que se você é muçulmano, então você tem a sua verdade. Se eu sou cristão, eu tenho a minha verdade. Se o outro é ateu, ele tem a outra verdade. Não. Tolerância, se for isso, é falta de lógica. Tolerância é entender que qualquer pessoa... Tolerância é entender que qualquer pessoa tem o igual direito de defender a sua visão. Tolerância é entender que qualquer um pode defender a visão de mundo que ele quiser. Inclusive, você, como cristão, a sua. O que você vai dizer é que existem evidências para a sua visão. Você vai dizer que você é cristão porque há evidências. Nós falaremos sobre essas evidências aqui nesse nosso bate-papo. Há evidências para o cristianismo e por isso você é cristão. É a busca da evidência. É a busca da evidência, do porquê que deve ser mostrado. Nós somos cristãos não é porque o cristianismo é, por exemplo, uma religião bastante confortável. Aliás, é o que eu sempre digo. Se o nosso critério para escolher uma religião fosse o conforto,
Uma das últimas que eu indicaria era o cristianismo. O cristianismo é verdadeiramente desconfortável. Por quê? Porque está sempre nos tirando da zona de conforto. Nós somos chamados à santificação, nós somos chamados ao melhoramento, nós somos chamados a não continuarmos como nós somos. O critério de escolha do cristianismo não é porque ele é confortável, é porque ele é verdadeiro. E isso você tem que entender. E, portanto, sendo tolerante, você aceita qualquer um, tem a sua visão de mundo, mas você tem a sua e mostra as evidências para ela. Eu até falei da outra vez, mas tem um caso clássico aí da minha aluna lá. Tem várias situações, né, com os alunos, mas essa aqui é bem legal. Aí tem, os alunos são as figuras. Inclusive, eu aprendi muito lá. Por exemplo, tem aluno lá de religiões africanas que dizem assim: eu sou do candomblé porque o candomblé me permite fazer o que eu quero. O candomblé me permite ser o que eu quiser, eu fazer o que eu quero. Não existe um processo de santificação. Aí eu disse assim: rapaz, realmente, é isso mesmo. Não é? O seu critério de escolha de visão de mundo não é a verdade, é o conforto. Eu entendi. Você está escolhendo uma visão de mundo não porque ela é a verdadeira, é porque ela é mais confortável. Mas não é isso. Aí teve outra aluna lá, essa que eu queria falar, que ela chegou para mim, ela disse: professor, é o seguinte, tudo bem, mas eu penso assim, eu penso que eu sou Deus, você é Deus, todo mundo é Deus. Ou seja, ela apresentou uma outra visão de mundo, incompatível com o cristianismo, que diz que só há um Deus verdadeiro, um único Deus verdadeiro, uma outra visão de mundo. Ela pensou que todo mundo era Deus. Aí eu disse o que para ela? Eu disse para ela: mas minha querida, que coisa linda. Não é lindo isso? Eu acho uma coisa linda. Já pensou se todo mundo fosse Deus? Que coisa, não era? Eu digo: que coisa linda, todo mundo é Deus. Ela disse: todo mundo é Deus. E não é só todo mundo, não. As cachoeiras, tudo é Deus. Foi. A cachoeira, mel, a cachorrinha aqui é Deus, tudo é Deus. Aí disse: rapaz, que coisa linda. Eu achei lindo mesmo, viu? Não foi assim... Já pensou? Eu nunca tive tanto instrumento para apagar um quadro. Tem uma... Será que eu estou escrevendo muita coisa errada aí? De vez em quando chegou uma pessoa com o negócio para eu apagar o quadro. Aí ela falou: todo mundo é Deus, né? Aí eu realmente achei muito bonito, viu? Eu achei bonito, porque realmente seria, não é? Viver num mundo que eu fosse Deus, já pensou? Aí eu disse para ela assim: olhe, eu achei isso uma coisa tão linda, mas você poderia, por favor, me dar alguma evidência dessa visão de mundo? Você podia me dar alguma evidência? Eu não peço muita coisa, não. Você podia, assim, por exemplo, desaparecer aí, aparecer ali. Entendeu? Porque, assim, eu estava pedindo, hein? Eu achei lindo. Aí ela disse: não posso. Não. Eu digo: então, minha querida, o fato de você crer em algo não torna isso verdadeiro. Nós podemos ter crenças diferentes, crenças contraditórias, mas verdades contraditórias não são possíveis. Nós podemos crer. Deus, no que diz respeito às evidências, para o cristianismo, Deus não usa da fé para criar a verdade das evidências. Deus usa da verdade para aumentar a nossa fé. Isso é uma percepção, parece parecida, mas é radical. A verdade é que aumenta a nossa fé. Nós não precisamos ter medo da verdade. A verdade é tanto o que aumenta a nossa fé, e conforme eu disse, quem é Jesus Cristo? É o quê? Jesus é o quê? É a verdade. É mesmo, eu não estou assim
fazendo poesia, não. Está lá em João, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse termo verdade, quando você vai ler aquilo lá em grego, é aletheia. Aletheia. É um termo do grego. O prefixo a em grego é um prefixo de negação. Lete quer dizer esquecimento. Inclusive, quando você vai estudar mitologia platônica, existe o lago do esquecimento, que é chamado Lago de Lete. Então, verdade para o grego era desesquecer-se da realidade primeira, das coisas como elas verdadeiramente são. É o fundamento básico, real, de tudo que existe. Você veja que Jesus Cristo, ele diz assim, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Você sabe uma das coisas que mais me impressionam no cristianismo? Eu era ateu, né? Eu fui muito tempo ateu, não sei se vocês sabem. Mas uma das coisas que mais me impressionam no cristianismo, eu diz assim, você olhar assim para Jesus e dizer, meu amigo, ou esse cara era um lunático, ou ele é quem ele é, Deus. Você olha assim, esse dilema, que é inclusive identificado por C.S. Lewis, ele diz assim, ou Jesus é um lunático, porque diga aí o cara, ou ele é um lunático, ou ele é Deus. E ninguém, nem os seus maiores opositores, levantaram a tese de que ele era um lunático. Não é incrível? Imagine qualquer pessoa chegar aqui e dizer assim, eu sou Deus e eu perdoo os seus pecados. Ou esse cara é louco, ou ele é quem ele está dizendo. C.S. Lewis diz, ele não pode ser um meio termo. Por exemplo, tem gente que diz assim, não, eu acho que Jesus não é Deus, eu acho que Jesus era um grande mestre. Grande mestre sem ser Deus ele não era, porque grandes mestres não mentem. Ele disse que era Deus. Ele disse que era a verdade. Então isso é impressionante, como até mesmo os maiores opositores do cristianismo jamais alegaram que Jesus era um lunático. Ele é Deus, ele é a verdade. Eu sempre digo isso, porque quando a gente lê João 14,6, a gente diz assim, rapaz, ele disse que era a verdade. Aí verdade para a gente hoje é um negócio que não vale quase nada para o povo assim, no mundo assim. Hein? Verdade para o povo, o que é verdade? Verdade não sei o quê. Mas naquela época, esse nome aletheia, esse nome aqui, aletheia, era um nome que representava o objeto central do estudo dos maiores intelectuais da época. Toda a filosofia grega, meus queridos, tem por fim a busca de aletheia. Os intelectuais sabiam o que era aletheia. Aí chega uma pessoa e diz assim, eu não apenas sei o que é a verdade, eu sou a verdade. Não é incrível? Você sabe qual foi? Assim, você olhar a história intelectual humana, né, os livros que foram escritos. Você sabe qual foi a maior perda de oportunidade que já foi registrada na literatura? Onde é que, eu acho que é João 18:38, é? É João 18:38, é? Pode abrir aí para ver se é? Que fala que, João 18:38, que fala que Pilatos... É isso. Me dá uma Bíblia aí para eu ler aí, por favor. Olha João 18:38. Ó, Pilatos chega para Jesus e diz, ele chega para a própria resposta. Faz a pergunta mais importante que alguém pode fazer. Ele perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? O que é a aletheia? O que é a verdade? Tendo dito isso, voltou-se aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. O cara está na frente da própria resposta, fazendo a pergunta mais importante que tem que fazer. Faz a pergunta, o que é a verdade? Aí Jesus, aí ele, não, peraí, aí volta. Voltou-se para os judeus,
foi a maior perda de oportunidade que alguém já teve na vida, de perguntar para a própria resposta o que era verdade, virar e ir embora, não esperar. Já pensou? Uma coisa incrível dessa? Mas Jesus não é o cristianismo, portanto, o nome... Assim, outra coisa que eu sempre digo, outra coisa importante, quem está aqui nesse bate-papo, tem alguma coisa que me lembra, eu tenho que dizer para vocês antes de voltar aqui, antes de voltar ao assunto. Jesus é o centro do cristianismo. Assim, parece óbvio, né? Mas muita gente se esquece disso. Jesus é o centro do cristianismo. O nome é Jesus Cristo, a gente vê logo, né? Cristo, cristianismo, né? Jesus é assim. Aí, por exemplo, aí tem gente que chega assim e diz assim, não, porque a igreja fez isso, a igreja fez aquilo, a igreja a Inquisição e não sei quem lá, vai falar não sei o quê. Eu digo, meu amigo, você consegue identificar na pessoa e na vida de Jesus Cristo alguma justificativa para uma ação como essa? A pessoa diz, não. Então pronto, o nome é cristianismo. É cristianismo. Então Cristo é sempre o centro, o vetor principal, o objeto, a razão da nossa existência e do próprio cristianismo. E ele se confunde com a verdade. Para a apologética, isso daí faz todo sentido. Porque quando estamos lidando em defesa da verdade, para buscar as evidências para o cristianismo, nós estamos nos relacionando com o próprio Cristo. Cristo é a verdade. Isso não pode sair da nossa cabeça. Por ser a verdade, nós não devemos ter medo de buscá-la. Deus escreveu 2 livros. Escreveu 2 livros. Escreveu a Bíblia. Lá na última parte do nosso encontro aqui, eu vou falar o que é a Bíblia. Assim, os detalhes da confiabilidade da Bíblia. Deus escreveu a Bíblia, inspirou a Bíblia, né? Os 66 livros da Bíblia. E escreveu um outro livro, chamado Natureza. É isso que a teologia chama de revelação especial e revelação geral. Como ambos os livros foram escritos pelo mesmo autor, esse autor não muda ontem, hoje e nem mudará amanhã, eles não podem se contradizer. E nós não precisamos ter medo de estudá-los. Não precisamos ter receio de estudá-los. Por isso que o cristianismo é essa coisa maravilhosa que é. Porque ele diz assim, eu estou aberto à investigação. Apresenta as razões da sua fé. Isso daí não é toda a religião não, viu? E a gente às vezes parece não entender que o cristianismo é assim. Chegar e dizer para o filho, não, toda criança é assim, né? Meus meninos fazem perguntas que eu digo, meu amigo... Não é? Eu digo assim, meu amigo, o que eu... Assim, ô Senhor, muito obrigado por eu saber dar uma resposta, porque não é obrigado todo mundo saber, mas você tem que chegar e dizer, há respostas. Está aqui o livro tal, está aqui, procure esse vídeo, procure isso. Você tem que chegar para o seu filho e dizer, há respostas, não tenha medo. O que você não pode fazer? Chegar e dizer assim, não questione. Não questione, não pense sobre isso. Porque o que eu tenho visto, meus queridos, é se a gente fizer isso, ele se cala em obediência. As crianças são geralmente muito boas em obediência, mas aquilo é como um tornado, daqueles que tem em Oklahoma. É um tornado que vai explodir na fase final da adolescência, na fase adulta. Se você disser assim, olhe, você tem essa dúvida? Vamos procurar. Não tenha medo de investigar. Você pode ter certeza que você vai chegar ao cristianismo. O grande problema é esse. Você abafar e passar a impressão para o jovem de que se ele pensar, ele não vai ser cristão. Você passa a impressão para o jovem que ele tem que ter medo de pensar. Isso aí ele não resiste. Mas, cedo ou mais tarde, ele estoura. Antes de continuar, eu quero dizer só outra coisa aqui. Então, tem esse termo aqui que a filosofia falava. Aletheia é um termo que a filosofia conhece profundamente.
Todos os filósofos, se você for olhar os filósofos pré-socráticos aqui, Parmênides, Heráclitos, os filósofos, todos estão discutindo o que é a verdade. E tem outro termo que eles discutem muito, que é o logos. Aqui está em João 14, 6. João 14, 6. Aqui o logos é outro termo que eles discutem muito. E por incrível que pareça, quando você vai para João 1, combinado com João 1,14, você tem dizendo lá que o Logos se fez carne. A tradução para o verbo se fez carne. Qual é a outra tradução? A palavra se fez carne, ou o verbo se fez carne. As traduzem assim. No original é logos. Logos também é outra palavra altamente conhecida. Altamente conhecida, que quer dizer a essência e o fundamento do mundo. O que foi que nós vimos até aqui? Estão me acompanhando? Qualquer dúvida, pergunta, certo? Pode perguntar. Foi o que nós vimos até aqui. Nós vimos que nós não precisamos ter medo do saber. Tá certo? Vimos que não precisamos ter medo do saber. Nós vimos que Jesus é a própria verdade. Nós vimos que temos um problema. Os jovens estão se perdendo. E a razão para isso é que eles não conseguem apresentar as razões para a fé dele em ambientes como a da universidade. Nós vimos tudo isso. Antes de voltar também, eu vou dizer outra coisa também. Sabe qual é outra coisa que o pessoal acha? O pessoal diz assim, não. Sabe por quê? Porque, me diga uma... Olhe, nessas igrejas que eu tenho andado aí, em todo canto, às vezes eu escuto perguntas que eu fico assim dizendo, meu Deus, o que a gente tem feito com os nossos jovens? Porque eu estava numa igreja, eu fiz, não é pelo fato da pergunta ser isso, mas pelo que está por trás da pergunta. Eu estava numa igreja, um jovem fez uma pergunta assim, fez assim, pastor, por que os ateus são mais inteligentes que os cristãos? Você acredita? Por que o ateísmo? Toda pergunta é válida, mas eu fiquei assim no meu coração triste. Porque essa pergunta ele já assumia uma coisa que é falsa. Ele não perguntou assim, não, o ateísmo leva a inteligência. Não, por que os ateus? Isso também é um erro de conhecimento da história. Você não tem... Olhe, historicamente, os grandes intelectuais e cientistas eram cristãos. Eram cristãos. Newton, que eu tenho falado, que foi o maior físico que já pisou sobre a Terra. Eu disse outra vez, 200 anos depois de Newton, nós não encontramos nada em matemática, porque ele já tinha feito tudo. Newton desenvolveu a física até um determinado ponto que diz, espera aí, agora eu vou desenvolver a matemática, porque a matemática que existia não dava mais suporte à física que ele está desenvolvendo. Vou desenvolver a matemática. Pouca gente sabe que Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre física. Era um cristão devoto, se envolveu em projetos sociais da igreja. Einstein, que eu não posso dizer que era cristão, era teísta. Acreditava em Deus. E as próprias universidades, criadas como escolas cristãs. Por que a gente não está pensando nisso? Eu disse que Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, as maiores universidades do mundo eram criadas como escolas cristãs. Eu disse que o lema, o slogan original da Universidade de Harvard era verdade para Cristo e a igreja. Pode pesquisar. Verdade para Cristo e a igreja. Então nós temos que aumentar nossa autoestima, pessoal. Nós temos que aumentar nossa autoestima. Nós temos que saber que nós estamos do lado das pessoas que estudavam. Nós não estamos do lado das pessoas que não estudavam, não. Nós temos que saber que a universidade nasceu graças ao cristianismo. Se não tivesse cristianismo, não tinha universidade, não. Não tinha sido dessa forma, não. A universidade é um produto do cristianismo.
a ciência só existe por conta do cristianismo. Foi o cristianismo que disse assim: o mundo foi criado por uma mente inteligente e, portanto, pode ser apreendido, pode ser conhecido pela inteligência. Só faz sentido se fazer ciência se você entender que o mundo foi criado por uma mente inteligente. Senão, ele não poderia ser compreendido de forma inteligente. É isso o pano de fundo para o desenvolvimento da ciência. Praticamente toda ciência moderna só aparece em países de matriz cristã. Só há ciência moderna, praticamente, em países cristãos. E por que a gente não escuta isso? Por que não escuta isso? O povo pensa que o ateísmo... Temos que saber essas coisas.